Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho. Concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da terça-feira da terceira semana da Páscoa. Cada vez mais vamos nos aproximando de Pentecostes. Esse Pentecostes que também deve de ser uma realidade em nossa vida, porque recordemos, o Senhor nos deu o seu Espírito Santo, não somente pelo batismo, mas com o seu corpo, sangue, alma e divindade também recebemos a força do Espírito Santo. E ela deve de ser força vital em nós, como também meditaremos no dia de hoje. Entremos no texto. O Evangelho continua, Jesus falando sobre o pão da vida, no capítulo 6 de São João. Escutemos. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu lhes deu-lhes de comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nos colocamos diante de poucos versículos, mas de versículos preciosos e de algumas coisas que talvez na nossa leitura possamos até ter lido o texto, mas não compreendemos a profundidade que João quis dizer, mesmo numa leitura superficial. Bem, o Senhor continua dialogando com aquele povo, caminhou sobre as águas, foram buscar a ele por causa do pão e não por causa daquilo que o sinal, o milagre que Jesus realizou envia, que é ele. Não é somente ficar nas coisas que Deus nos dá, mas nos encontrarmos com uma pessoa, nos alimentarmos dele. E aqui há coisas muito importantes a serem vistas e que percebemos as pessoas ao nosso redor no mundo de hoje, mas que pode ser também a nossa relação com Jesus. E se é assim, devemos de modificar a nossa mentalidade e o coração. O povo não bastou, viu várias provas, vários milagres que Jesus realizou, vários sinais, tentando iluminar a mente de cada um deles e o coração deles. Mas ainda pedem garantias para poder acreditar no Senhor. Põe condições antes de aderir plenamente à fé. O milagre do pão feito um dia antes não é suficiente para que possam crer no Messias como enviado de Deus. Para eles é necessário um sinal particular. E, mais ainda, daquele que já realizou, que demonstre que Jesus renova os prodígios de Moisés e que então é a ele superior. A ironia é que se pede um sinal, enquanto a missão de Jesus já está cheia de milagres. E aqui, no que nos questiona isso? Muitas vezes já vimos algum, mesmo sendo adultos, algum recorte de desenho, série, ou até mesmo filme na nossa vida, no passado. Eu mesmo há muito tempo
não tenho tempo para me dedicar a ver algo assim, mas me recordo de alguns desenhos da juventude, infância, em que a pessoa prometia uma coisa e depois, quando a pessoa percebia, não, era brincadeira, fazia parte do teu sonho. Assim, muitas vezes, nós brincamos com o Senhor, porque o Senhor nos deu uma coisa, nos deu um sinal e nós ainda achamos que é pouco. Ainda nós queremos mais, e mais, e mais. Aquele sinal nunca é suficiente e nunca será. Recordemos, irmãos e irmãs, crer, ter fé, é dar, muitas vezes, um passo no escuro, é nos lançar nos braços do Pai. E a fé é como o farol de um carro, ilumina até uma certa distância, mas o que tem mais adiante nós não conseguimos enxergar. Devemos de confiar em tudo aquilo que o Senhor já realizou em nós. Já realizou por nós os sinais que Ele já nos deu e conformar a nossa vida a Ele. O problema é que nesse exemplo que dei, muitas vezes, não, eu quero um sinal. Deus dá o sinal, ai não, fazemos igual esse povo. Ainda é pouco, se o Senhor me realizar tal coisa, Deus dá outro. Não é bem assim. Como que eu vou entregar minha vida para Deus? Eu ainda não estou preparado. Falta ainda. Até quando vamos testar a paciência de Deus para conosco? Nosso tempo aqui é curto. Por mais que vivamos 100 anos, diz as Escrituras, a nossa vida passa como um instante, um piscar de olhos. E quando vamos aderir à fé em Jesus? Quando vamos acreditar em tudo aquilo que Ele realizou e realiza em nossa vida e ao nosso redor para estar realmente entregues a Ele e nos alimentarmos e vivermos dele como pão do céu? Ainda mais devemos de ter diante de nós. Eles foram saciados pela, pelo milagre da multiplicação dos pães. Confessaram que Jesus era o Messias e queriam proclamá-lo como seu rei. Como, porém, ele se esquivasse, fazendo compreender que não veio ao mundo a conquista ou a serviço de reinos temporais. Logo não querem reconhecê-lo mais. E exige que faça maiores milagres em prova de que é verdadeiramente o Messias prometido. Diminuindo a grandeza do milagre recente e o valor do benefício que já receberam, alegam eles que Moisés nutriu o povo no deserto, em número de 600 mil, e durante 40 anos, do maná miraculoso. Em resposta, nosso Senhor, sem lhes oferecer novo prodígio, instruiu-os de que não era o verdadeiro pão do céu aquele que Moisés dera ao povo, porém simples figura deste, que não um homem, porém, o eterno Pai é que dá, e que já desceu do céu e dá a vida ao mundo, e para sempre, não apenas para um povo e durante um período, mas por mais longo que fosse, qual havia sido o da peregrinação do povo naquele tempo. É isso que Jesus está querendo indicar para nós também. Ainda, seguindo a nossa meditação, toda a tradição judaica recorda a tradição do maná, que desceu do céu. Eles concebiam um novo profeta no tempo messiânico que realizaria a mesma obra. Mas, para a comunidade cristã, os sinais exteriores não tinham um rolo significativo e não podiam conduzir à verdadeira fé. Jesus doa o novo maná. O seu alimento é muito superior àquele que comeram os pais no deserto. Ele doa a toda a humanidade a vida eterna. E só quem tem fé pode ter este dom, este presente. Então, Jesus está também mostrando que
O único sinal para que aponta os milagres é Ele mesmo. O pão, o que é o pão para nós? Cada povo, em cada região do país, tem um alimento, por certo, ao seu café da manhã, café da tarde, mas devemos de ter presentes o que o pão já foi e ainda hoje é para muitos. O pão fala do cotidiano, da vida do dia a dia. Está ou estava muito presente na mesa a cada dia de todas as pessoas. É o símbolo de simplicidade e de essencialidade. É um alimento essencial para muitos, o pão. Muitos povos, em especial o italiano, come pão todo dia, até mesmo com a comida tem o seu pedaço de pão no almoço e no jantar. O pão não é como um fruto. Jesus não é como algo que nós encontramos in natura. Mas o pão é feito, amassado, se deixa crescer por causa do fermento. É uma coisa que você coloca numa forma pequena e o fermento é invisível ali dentro. É débil e faz crescer as coisas sem que nós tenhamos em conta, sem percebermos. O pão é comido e ele indica, ele, Jesus, a estrada para a verdadeira humanidade. A estrada que nós devemos imitar dele, aquilo que ele faz também para nós. Dar-nos até o fim, nutrir cada pessoa que está ao nosso redor com o amor que nós recebemos de Deus, alimentá-los com o amor de Deus, como Jesus é este alimento para nós, em corpo, sangue, alma e divindade, e o seu amor está todo inteiro presente no sacramento da Eucaristia, e dele nós nos alimentamos também nós, devemos de nos tornar este alimento para nossos irmãos e irmãs, levando este amor para que se alimentem do amor de Deus em nós. E aqui é a caridade. A caridade é isso. O amor de Deus em nós, que alimenta o nosso próximo para que ele venha a Deus, para que ele venha à fé. Jesus é o pão da vida, para que nós nos tornemos pão, sinal de um amor simples, exigente, frágil e doado. Ele nos comunica a vida divina, ele nos comunica o amor e a vida do Pai. E o que mais temos ainda a compreender daquilo que está dito no pequeno trecho do Evangelho de hoje? Jesus responde: não foi Moisés, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aqui é o que eu havia dito. Nós passamos às vezes de forma superficial pelo texto, e mesmo se lemos de forma superficial, mas meditamos, podemos compreender alguma coisa mais profunda. Jesus está dizendo que ele é o pão que dá vida ao mundo. Por quê? Porque o pão era o alimento essencial, como eu disse ainda há pouco, para alimentar e sustentar a vida do ser humano, em especial nos tempos de Jesus. Ele está dizendo isso para nós e muitas vezes nos passa desapercebido. É a Eucaristia? Sim, é a Eucaristia que nos alimenta, que nos faz ter esta íntima união com Deus e termos este alimento verdadeiro do corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. Mas Ele também está nos mostrando que Ele é o essencial para a nossa vida. Ele que nos dá a vida. Se nós não vivemos dele, mas sim de nossas ideias, de nossos pensamentos, de nossas intuições, distantes daquilo que Deus nos pede, nos ensina, nós não teremos vida. Viveremos uma vida morta, poderíamos assim dizer, parece contradição, mas uma vida meramente biológica. Não a vida em plenitude, não a vida com a alegria verdadeira que todos procuram. E assim eles pedem: Senhor, dai-nos sempre
deste pão. Mas aqui eles ainda estão bem longes, bem distantes da fé autêntica, verdadeira. Eles estão entendendo ainda Jesus falando como um sentido material, um sentido carnal. É uma nova compreensão que leva Jesus a afrontar de perto o argumento da sua identidade com afirmação explícita, colocando diante de nós escolhas concretas. De fato, precisamos, fora de qualquer equívoco, deste pão da vida. Aquilo que disse o Senhor ao encerrar o evangelho de hoje. É ele o pão vindo do céu para sustentar a cada homem. Peregrino no deserto do mundo. É ele a palavra que faz crer para sentir o gosto da vida eterna. Quem caminha na sua direção pode apagar cada desejo e cada coisa que há em si que não leve a Deus e a vida eterna. Quem adere a Jesus Cristo na fé dá um sentido à sua vida. Jesus é o cumprimento da sabedoria e da lei antiga, porque nele não tem mais nem fome nem sede. Nele se realiza a própria sede de felicidade e nele se entra em comunhão vital com Deus. E tenhamos isso presente diante de nós. Temos vivido assim com o Senhor? Ou temos dialogado com o Senhor do mesmo modo que este povo que se apresenta hoje no Evangelho? Dialogando com Ele, Ele nos fala em sentido sobrenatural e nós continuamos em sentido material, em sentido carnal. E não entramos na dinâmica sobrenatural que o Senhor está a nos falar, a nos iluminar. E mais uma vez, ler a última frase que recorda: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Não terá fome de quê? Do amor de Deus, do próprio Deus. Sede de quê? De felicidade. E crer aqui, recordo, crer é uma escolha de vida. Porque eu creio, eu vivo segundo aquilo que eu creio. Não é simplesmente um repetir de palavras. Passemos brevemente pelo Salmo. O Salmo nos leva à frase que escutamos do Salmo também, justamente na Sexta-feira Santa. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Por quê? Porque está em consonância com a primeira leitura que vamos escutar, a morte, o martírio de Estevão. E diz: sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. O Senhor deve de nos orientar e conduzir para onde Ele quer, para onde Ele acha melhor. E nós devemos de confiar como Estevão, na primeira leitura. Confiando plenamente que, se o Senhor permite que vivamos certas situações difíceis em nossa vida, Ele sabe que dali Ele pode tirar um bem maior. Não é porque quer nos ver sofrendo, mas porque quer nos ver eternamente felizes. Vamos agora à primeira leitura. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Logo em seguida, vem o martírio de Estevão. Esta primeira parte, o que devemos de ver para nós?
Santo Estevão acusa aqueles homens, e talvez até mesmo a nós, da resistência ao Espírito Santo. Ao invés de escutarem ao Espírito de Deus, a vontade de Deus, escutavam a si mesmos, ao seu eu, o egoísmo, as suas paixões, sua vontade, ao que eles achavam melhor, e não a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus nem sempre nos leva para onde nós humanamente gostaríamos de ir, a fazer o que nós humanamente gostaríamos de fazer. Tenhamos isso claro. E eu e você? Temos oferecido resistência ao Espírito Santo como o povo daquele tempo? Como muitos nos dias de hoje? Temos oferecido resistência ao querer escutar a voz da nossa consciência, o nosso pensamento e tantas outras coisas que não aquilo que Deus quer? E como vamos fazer, Padre, para escutar o Espírito Santo? Antes de levantar da cama, invoquemos o Espírito Santo, a fim de que nos preceda no dia que inicia e que guie o nosso dia no que ele acha melhor. E ele nos conduzirá, e devemos de ouvir a sua voz, o seu chamado, a sua instrução, a fazermos aquilo que Deus pede de cada um de nós no nosso dia a dia. E há duas escolhas diante do Espírito Santo que também nós recebemos no batismo. Ou somos cabeça dura, como aquele povo, e não observamos a lei, os ensinamentos, a vontade de Deus, ou nos deixamos surpreender pelo mesmo Espírito de Deus, que iluminará o nosso dia e nos guiará a fazer as coisas melhores do que nós pensamos, mesmo que algumas coisas não saiam do modo que nós queríamos. Ele nos levará a fazer aquilo que o Senhor quer que realizemos para que sejamos felizes. Estevão, como ouvimos na leitura, confiando no Espírito Santo, não perdeu a coragem, mesmo diante do risco da sua morte iminente que aconteceu, mas tem força ao enfrentar o que lhe toca viver, o sofrimento, o martírio, pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo, ao final do texto de hoje, que vou continuar a leitura, vai também tocar a vida de um jovem chamado Saulo, pela ação que teve na vida de Estevão. E eu e você, temos nos aberto à ação do Espírito Santo de Deus? A vontade de Deus em nossas vidas? Aos seus ensinamentos? A sua santidade? Sigamos ainda o texto para encerrarmos. Estevão, ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Vemos que aquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo de Deus, aquele que se une verdadeiramente a Cristo, imita os gestos de Cristo. Jesus na cruz vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Já aquele que segue a Jesus, em Jesus vai entregar o seu espírito ao Pai. Senhor Jesus, em tuas mãos, entrego o meu espírito. Nós entendemos assim que também nós devemos de nos abandonar no Senhor, na ação do Senhor, mesmo nos meios dos sofrimentos da vida. E devemos de, como Jesus, perdoar aqueles que nos perseguem e nos fazem o mal, como fez Estevão, à beira da sua morte.
Não lhes condeneis por estes pecados. Assim, nós também devemos de perdoar aqueles que nos fazem o mal, porque o mal tem um fim rápido, acabará. E o Senhor, se permitiu que o mal acontecesse, foi para um bem maior em nossas vidas. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais reconhecermos o Senhor Jesus como alimento necessário para a nossa vida. Sua palavra, seus ensinamentos, sua lei, seus sacramentos, e vivendo verdadeiramente em íntima união com Ele, possamos nos alimentar espiritualmente, sobrenaturalmente, do seu amor e da sua presença, a fim de que o Espírito Santo nos guie e possamos agir segundo a vontade de Deus, para um dia merecermos a sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.